Olá, esse é o canal Valores e a gente vai dar continuidade no tema de tecnologia. E a gente está aqui com o Janael Martins e a gente vai falar agora, Janael, sobre essa revolução que a gente está vendo cada vez mais da inclusão da internet das coisas e das impressoras 3D incluídas dentro da produção das indústrias. E o que isso vai mudar nesse mercado? O que é que você percebe dessas mudanças que vão vir aí no mercado para esses próximos anos? E como é que vai ser esse mercado de trabalho por causa dessa inclusão, tanto da internet das coisas como das impressoras na vida, no cotidiano das empresas? É um assunto bem bacana esse, porque assim, a gente está rodando por evento e a turma está sempre falando de duas coisas. Uma é uma nova revolução industrial está acontecendo. E a outra que a gente também escuta muito é a indústria 4.0. A gente escuta muito esses dois termos, que é o quê? É exatamente o seguinte, a internet das coisas está chegando e a gente sabe que a linha de produção ela vai mudar. Mas também a gente tem coisa do tipo, quanto a manufatura 3D, a impressão 3D, ela dá uma mexida e uma sacudida no mercado industrial, porque é o seguinte, para você agora comprar aquela peça plástica que quebrou de algum objeto seu, era uma coisa muito difícil, uma coisa que não dava para você. Por exemplo, você tem um objeto feito, um gelado na sua casa. Imagina que o gelado da sua casa quebrou o botão que regula a temperatura. O que era que você faria? Onde é que vem do botão do gelado? Era um mercado que era complicado. Hoje o que é que você faz? Você tem uma impressora 3D, onde você imprime o botão do gelado e encaixa lá. Então, o que a gente tem de objetos surgindo, a gente dá uma mexida com a indústria, porque eu tenho um caso muito interessante que foi, eu tive numa feira em São Paulo, onde a gente viu que a turma que trabalha com peça de moto. Peça de moto, você tem carenagem de moto, e hoje você já tem tudo isso fabricado em 3D. Então assim, a gente dá uma mexida com grandes empresas. Tem grande empresa que fabricava esse tipo de coisa e que agora, aquele menino que está na garagem dele com a impressora 3D, ele é capaz de fabricar no mesmo nível, até com a mesma qualidade, o objeto que na verdade você não conseguia. Você tem uma fabricação e isso é o quê? Dá uma nova mexida nesse mercado industrial. Porque assim, as indústrias de plástico injetável já estavam muito preocupadas, as indústrias de insumo, hoje você tem essa revolução. E além disso você tem a internet das coisas. A internet das coisas está chegando, por exemplo, uma linha de automação, para mexer na automação da empresa, uma linha de produção lá, você tem N fatores agora com a internet das coisas, os dados subindo, sendo analisados, você tem como fazer análise estatística desses dados para melhorar a automação da empresa, você tem sensores sendo colocados cada vez menores, para você ter uma noção, já se comenta em sensores dentro do bloco do motor do seu carro, onde esse sensor está lendo os dados e mandando para a nuvem, para a internet lá, e simplesmente está gerando a estatística, fazendo a análise de dados, e a partir daí ele já te avisa, tal peça está sofrendo um desgaste superior a tal coisa. Então, coisa que a gente não tinha. E isso para a indústria também é muito interessante, porque esse mesmo sensor que está subindo os dados pode ser analisado lá pela Volkswagen, por exemplo, você que tem um carro da Volkswagen, e ela dizer o quê? Tal peça no Gol está gastando mais do que em outros carros. Quer dizer, essa estatística, essa coisa toda que está gerando a partir de sensores, a partir de coisas, a gente está só no começo dessa revolução. E otimiza o processo, né? Em relação à questão de profissões, a gente sabe muito bem que com essa inclusão, muitas profissões elas podem não ser mais importantes e outras vão se tornar cada vez mais importantes. E aí a gente percebe claramente a questão da qualificação desses profissionais. O que é que tu poderia destacar sobre isso? Eu tenho um caso bem interessante, que é um caso que eu gosto de tocar, até porque virou uma questão muito divertida isso, que é o seguinte. A gente tem um caso aqui em Toritama de um empresário que entrou em contato com a empresa da gente e disse, rapaz, esse negócio, essa máquina bacana que vocês têm, impressora 3D, tudo, eu vi uma cortadora laser de vocês, e assim, eu queria que você fizesse uma visita. Eu fui lá conhecer,
ele tem 8 pessoas trabalhando na linha de corte de jeans. E o que foi que aconteceu? Ele simplesmente conversou com a gente lá, coisa de meia hora, e disse, ó, sabe que eu queria uma máquina daquela que você me mostrou corta laser. E o intuito dele era o quê? Que o jeans, que hoje é cortado manualmente na tesoura, passasse a ser cortado na cortadora laser. Isso acabaria com 8 empregos diretos que a gente viu lá, o pessoal trabalhando, cortando na mão. E é uma coisa que a turma questiona muito. Eu brinco com isso que se tornou divertido, porque tem Catarina aqui na empresa, e Catarina, o negócio dela parece que é demitir o povo. Ela diz, não, a gente for uma cortadora dessa, vai tirar 8 pessoas de lá. Aí tem um caso de uma garagem, e a gente foi fazer uma automação da entrada e saída de um edifício. E tinham 2 funcionários só para ver quem era, se realmente era, onde você pode fazer já uma automação hoje de reconhecimento facial, reconhecimento do veículo, e que se torna autônomo. Então era mais 2 demissões. A gente disse, Catarina, tu está acabando com o emprego de todo mundo, a turma vai te pegar. Mas aí, por outro lado, isso é uma discussão que a gente sempre debate, porque é o seguinte, é a questão da qualificação. Porque do outro lado, você vai precisar de técnicos formados. O caso da máquina de Toritama, você ia precisar de um técnico para montagem da máquina, um técnico para manutenção, um operador da máquina. Na verdade, você está trocando 8 empregos, vamos dizer que até diminua por 4 empregos, mas por empregos qualificados. Você tem uma qualificação maior, onde na verdade a gente está vendo isso acontecer nesse mercado, que é o quê? A questão da qualificação. As empresas estão buscando automatizar o processo, mas na verdade ela está procurando profissionais cada vez mais qualificados. O que torna um grande desafio para quem? Para a área educacional. Porque a educação vem e não vem suprindo essa necessidade exatamente dessa questão toda da gente ter o qualificado da coisa. Eu até brinco que lembra muito a história de medicina. Você tinha um médico antigamente e você ia no médico. Hoje não. Hoje você vai no cardiologista, você vai no nefrologista, você vai no neurologista, você tem especialistas na área que requerem mais qualificação. Do mesmo jeito a gente está vendo isso acontecer. Então a gente vai ver que cada vez mais, não é que o emprego vai sumir, ele vai precisar de mais qualificação e traz um grande benefício. O salário desse pessoal qualificado geralmente é maior. Então você tem a chance de ganhar mais se você tiver a qualificação adequada para aquele tipo de serviço. É uma discussão bem bacana isso. Isso é uma discussão que a gente sempre vem trazendo, sempre vem debatendo na roda por aí. E com certeza ela é interessante porque ela trata sobre diversas questões da nossa sociedade do que a gente faz hoje, né? É bem interessante porque quando você falou aí sobre a questão da educação, a gente já tocou nisso aqui em alguns outros momentos, a gente vê muitos profissionais que já estão um certo tempo no mercado preocupados, né? Ficam preocupados, e outros que estão chegando no mercado meio que sem saber o que fazer, para onde é que eu vou. Então a gente vê aí diversas questões sendo englobadas por causa dessas diversas possibilidades. Tem muita gente que chega para mim e exatamente diz, Janel, eu vou por onde? Eu faço o quê? Acontece muito isso com a turma nova que está chegando no mercado. E já a turma que está há mais tempo diz, rapaz, porque principalmente a área de tecnologia, ela é uma área complicada, porque assim, você todo dia tem que estar mudando, todo dia tem que estar mudando e todo dia você tem que estar se atualizando, porque é uma área que muda. Eu lembro que há um ano atrás eu falava sobre o internet das coisas, a gente falava sobre um tipo de protocolo, um tipo de tecnologia, um tipo de placa, e hoje mudou tudo. Hoje a placa é outra, o protocolo é outro. Então se eu ficasse pensando que não, aquela plataforma, aquelas placas que eu vou estudar e a última Coca-Cola gelada do universo, eu hoje estava fora do mercado totalmente. Então assim, você tem que estar, além de procurar qualificação, você tem que estar também procurando cada dia estar atualizado daquele assunto. Então é um grande desafio realmente para o setor educacional. Isso também reforça uma outra questão, que é a criatividade. Né? Se a gente for perceber, cada vez mais você tem que ter pessoas que são criativas para poder participar desse processo dinâmico. Né? Que muitas vezes a gente percebe que a gente é levado para a escola e fica sendo ensinado de uma forma, quando a gente chega no mercado de trabalho, eles querem exatamente o contrário do que a gente tem ensinado lá. É meio que contraditório isso. É meio que contraditório. Eu tenho alguns amigos que comentam isso comigo. Diz, alguns cursos técnicos
forma tudo menos o técnico que eu queria. Eu tenho esse caso em eletrônica, a turma fala muito. A turma de eletrônica diz, o curso técnico de eletrônica forma um técnico em eletrônica bacana. Mas quando você vai para o nicho de mercado, ele era para ser muito especialista para aquele nicho. Então essa coisa do especialista que é um grande desafio para a educação. Porque uma coisa, você tem um técnico em eletrônica. Dentro de eletrônica você tem alguns segmentos que você vai ter que ser especialista em um deles. Então assim, é muito complicado você ter um técnico de eletrônica que é especialista em alguma coisa. Eu até brinco com aquela história do prego. O cara sabe bater prego. Você sabe fazer o quê? Não, você bater prego. São 10 mil pregos por minuto que eu bato. Está contratado. Porque ele tem expertise em bater prego. Em bater prego. Então esse é o nível de profissional que o mercado vai querer. Uma pessoa que bata 10 mil pregos por minuto. Então é esse rumo que essa coisa toda está tomando. Muito legal. E assim a gente termina mais um vídeo falando sobre tecnologia. Queria convidar você para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente lá nas redes sociais, Canal Valores no Facebook e @Canal Valores no Instagram. E até o próximo vídeo. Até mais. Very good.